uma experiência sobrenatural. Para ter experiência sobrenatural com Deus, precisa aprender a fazer o quê? Fazer o quê, igreja? Jejuar e... Se você não aprender a fazer isso, você não tem experiência sobrenatural com Deus. Para ter experiência sobrenatural com Deus, precisa aprender a orar. Precisa aprender a jejuar. Eu estava ouvindo a oração e a minha pregação é sempre atualizada, é do dia. E aí eu achei estranho, que a irmã estava orando aqui na frente, a bispa, e falando: irmão, olha aí, vou dar uma ideia para você orar, não sei o que, falando. E parecia que só tinha o microfone ligado. E cadê a oração da igreja? Onde está essa oração? Eu nem quis sair de lá dentro da sala. Estou só ouvindo a oração. Nada. Aí começou o louvor. Qual foi a primeira música que cantou? Perfeito. Como? Plano perfeito. Só aqui na frente que sabe? Lá atrás não cantou? Qual a primeira música que cantou, irmão? Você vem na igreja para fazer um culto, vai participar. Daqui a pouco você vai participar da ceia, vai ter que participar do culto. Você precisa aprender a orar. Na hora que cantou a música, começou a cantar a música, eu falei: ué, tem gente na igreja? Porque na hora da música eu ouvi vozes. Na hora da oração não tinha vozes, estava tendo uma reza aqui dentro. Você precisa aprender a orar. Se você não sabe orar, faz exercício de oração. Porque Josué ele vai viver uma experiência sobrenatural, porque ele era um homem que orava. Se você orar, você vai viver o sobrenatural de Deus. Se você não orar, não tem sobrenatural para a tua vida. Como que você quer viver as grandezas de Deus e as bênçãos e os milagres, se você não sabe a primeira coisa da fé? Oração. Sem oração, a mão de Deus não se move. Presta atenção aqui, irmão. Vou começar a falar nome. Os pastores de igreja precisam ensinar esses crentes. Tem que prestar atenção no culto. Estão displicentes demais. Qualquer coisa que acontece, eles estão com a cabeça olhando e não estão prestando atenção. Isso tira a concentração de qualquer pregador aqui. E os que têm celular também, já guarda esse celular. Tem uma quadrilha agora roubando celular na igreja. E é um tal de povo esquecer celular no banco, na cadeira. Deixa esse troço em casa. Aqui agora você não vai ter utilidade. Deixa no carro. Não esquece o celular aqui. Se esquecer, nem vem falar para mim depois: pastor, esqueci meu celular. Tem um bando roubando o celular agora. Eles vêm no culto, no dia de assistir o culto, pega celular. E eu já falei que eu não vou patrocinar mais celular de seu ninguém aqui. Se sumir, é responsabilidade sua. O meu está lá no meu carro. Então guarda o celular aí. Deixa, sabe, no vão da cadeira? Deixa no vão, levanta, deixa a bolsa, deixa tudo e vai embora. Esse aqui está na feira. Nem na feira você faz isso. Então presta atenção nesse bendito abençoado celular aí. Amém? Palavra de Deus então para nós hoje. Eu quero falar que Josué experimentou uma experiência, ele teve com Deus, sobrenatural. Quando nós estávamos lendo a Bíblia, e o termômetro meu espiritual da igreja é justamente na leitura da palavra. Primeiro eu sinto na oração. Quando os crentes da igreja estão orando, na hora da oração, o irmão levanta a voz e ele não quer saber quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito. Primeiro termômetro. Segundo termômetro é na hora do louvor. Quando o louvor está cantando, tem irmãos derramando lágrimas, porque ele não está prestando atenção no que está acontecendo do lado dele. Ele veio louvar a Deus, aí ele louva de verdade. Depois tem um outro termômetro, é a palavra de Deus. Nós lemos a palavra aqui, e na hora que nós passamos aqui por versículo de número 10, que o Senhor conturbou diante de Israel e feriu com grande ferida a Gibeão. Quando nós lemos algumas partes da Bíblia, quando o crente está sintonizado, afinado com a palavra de Deus, irmão, ele não espera terminar a leitura para dar glória a Deus. Porque Deus estava dando vitória para o homem de Deus lá. Você estava lendo aí, olhando no telão, como se fosse uma leitura do Gibi da Mônica. A palavra tem que começar a falar com você só de você ler. Se você não entender isso, você vai ler a palavra em casa e não vai glorificar, não vai falar em línguas estranhas. Quando você ler a palavra de Deus, ela tem que tocar em você. Isso tem que ser verdadeiro. Esse termômetro eu senti aqui. Quando a igreja está em comunhão, está orando, está buscando a presença de Deus, ela sente a presença de Deus. Qual foi o segredo de Gideão? Qual foi o segredo de Davi? Qual foi o segredo de Elias? Qual foi o segredo de Josué que nós estamos lendo hoje? Repete comigo: o segredo foi a oração. Se você quer viver algo sobrenatural, você tem que aprender a orar. Sabe por que o teu casamento continua da mesma forma? Sabe por que o teu filho não muda? Sabe por que as coisas do teu lado não mudam? Porque você não sabe orar. Quando você parar de falar e começar a orar, a mão de Deus vai se mover. Porque aconteceu um milagre, nós lemos aqui no verso 15, verso 13, aliás, e 12 também.
o sol se deteve. Eu falei, nessa hora, quando a igreja estiver lendo isso, vai ter uma glorificação. Olha como que nós passamos lendo. E o sol se deteve e a lua parou. E não sei o quê. O que é isso? O homem orou e ele parou o sol e parou a lua. Aleluia. Será que você não consegue ver o poder de Deus? Se você tem intimidade com Deus, você tem que estar orando assim: Senhor, eu quero pelo menos orar e a minha casa ser salva através da minha oração. Sua oração tem que ser fervorosa. Josué, ele orou. A palavra fala que o poder da oração. O que impede você de orar? Responde para você mesmo aí. Qual foi a oração que você fez que teve efeito? Nós estamos terminando uma campanha de jejum. Ele trabalha com orar. Como jejuar se não sabe orar? Jejum não é regime não, irmão. Estou ficando sem almoçar e sem jantar da meia-noite ao meio-dia. Agora meio-dia, estou entregando o jejum, é isso? Se foi isso que você fez, você não jejuou coisa nenhuma. O jejum, você tem períodos de muita oração, intensa oração. No jejum você levanta 3 da manhã para orar. Você vai ler Bíblia. O jejum ele precisa ser regado de oração e leitura da palavra. Se você só ficar sem comer e levantar, estou de jejum hoje. O mau humor é terrível porque está de jejum. Aí depois você chega meio-dia, glória a Deus, aleluia, pastor olhando lá na rádio, que bênção, já entreguei meu jejum. Não fez nada. O jejum precisa mortificar as obras aonde? E começa com o quê? Mortificando a carne, oração. A carne não gosta de orar. Eu fiz uma pergunta para você pensou sobre a resposta dela? Qual motivo você teria para orar? Porque às vezes nós temos tantos motivos para orar. E eu vi aqui a bispa falando e sugestionando: irmão, teu filho, tua casa, o abençoado do teu filho, eu nem sei como que eles foram criados, porque isso é uma tribulação. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa aprender a orar. Filho de crente precisa aprender a dobrar os joelhos. Sabe quando ele aprende? Fazendo culto em casa, culto doméstico. Se você não ora em casa, teu filho não vai orar. É verdade. Teu filho não vai clamar a Deus, porque você não faz em casa a tua parte na oração. Josué, ele tinha essa prerrogativa na vida dele. Ele era um homem de oração. Ele sabia por que orar. Olha o verso de número 14. E houve um dia, não houve um dia semelhante a esse, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Deus ouve a voz de um homem. Deus ouve a voz de uma mulher. Se você se prostrar diante de Deus, Ele vai ouvir a tua voz. Deus quer ouvir tua voz. Só que para Deus ouvir tua voz, você precisa fazer alguma coisa. Deus não vai ouvir sua voz se você não ora. Deus não vai ouvir a sua voz se você não clama. Deus não vai ouvir a sua voz se você não busca. O problema está difícil. Você começa o primeiro momento do dia. E eu estou vendo aqui, nós temos a reunião do desempregado. Quem aqui vem na reunião do desempregado? Levanta a mão para me ver. Dá uma olhada aí para frente e para trás. Deixa eu dar uma olhada. Quantidade de pessoas. Amém. Pode abaixar a mão. 2 irmãos levantou a mão. Para me contar para você que não viu. Agora, quem está desempregado aqui? Sem mentir, que hoje é Santa Ceia. Levanta a mão. Levanta forte. Faz assim, ó. Estou desempregado. Então, o que você está fazendo em casa no dia da reunião? Você não quer trabalhar, né? Porque aqui na reunião que nós conversamos, não faz um mês essa reunião? Já fez um mês, né? Cadê as meninas? Já teve portas? Porque a pessoa acredita na palavra que sai do altar. Se você não acreditar na palavra que sai do altar, não vai acontecer nada na tua vida. Para acontecer um milagre na tua vida, você precisa ouvir a voz que sai do altar. Nós estamos tendo uma quantidade de pessoas grande na reunião do desempregado. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Mas a maioria não é da igreja. Eu acho estranho. Eu falo, nossa, de onde saiu esse povo? Não é da igreja. Eu falo, não tem nenhum desempregado da igreja. Está todo mundo trabalhando, porque os desempregados, onde eles ficam? Você que está ouvindo agora aí, tem parente desempregado, quando der sexta-feira, 3 horas da tarde, você fala, o que tu está fazendo aqui, criatura? Não ouviu o pastor falar que está orando lá? Aqui nós indicamos as vagas, agora vamos fazer entrevista, porque as vagas estão chegando aqui. Os empresários estão mandando, mas eu não tenho que enviar, porque está todo mundo trabalhando. Falando que a empresa de RH falou, tem vagas aqui, eu vou passar sempre para vocês. Só que eu falei, para que eu vou dar essa vaga? Está todo mundo trabalhando, porque a reunião nossa, eu falo, cadê os crentes nossos? Estão tudo trabalhando. É uma bênção. Porque eles não aprenderam que a primeira coisa é fazer o quê? Repete comigo, buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não aprender a buscar primeiro a Deus, não vai ser acrescentado sobre a tua vida. Para
você ser abençoado, primeiro você precisa buscar o reino da onde? Está buscando o reino da terra. Está em crise. Daqui a pouco ele vai correndo para casa para ver o que vai acontecer em Brasília. Ele está preocupado. E o que será que vai acontecer em Brasília? Meu irmão, você tem que saber o que vai acontecer no reino dos céus. É isso que você tem que saber. Josué, ele mostra para nós aqui que ele orou. Jeremias, abre a Bíblia, capítulo 29, verso de número 13 de Jeremias. Capítulo 29, verso de número 13 de Jeremias. Olha o que ele fala. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo. Repete o versículo. Buscar-me-eis quando me buscares. Está no telão? Que bênção. Jeremias 29, 13. Eu quero uma força para nós ler esse negócio, para tremer essas paredes aqui. Se você não buscar de todo o coração, não vai acontecer. Não vai. Ah, eu não vou orar porque a bispa estava falando para orar. Problema teu. Agora é que eu não oro mesmo. Problema teu, porque você não vai receber vitória. Se você buscar de todo o coração, já recebe a vitória hoje. Já achou aí? Vamos lá então. 1, 2, 3. Por que Josué teve resposta? Porque ele buscou de todo o coração. Se você buscar de todo o coração, tem resposta de Deus. O milagre vai acontecer se você buscar de todo o coração. A experiência na oração é sobrenatural, meu irmão. Você precisa entender que o crente que não ora, ele está sem alimento. O crente que não ora, ele não consegue andar. Ele para no meio do caminho. E minha oração não vai alimentar você. Você pode até sentir o poder de Deus aí, um relance do poder. Nossa, que bênção. Nossa, eu senti uma unção. Mas você não vai sentir a plenitude desse poder. Você só vai sentir a plenitude desse poder quando você aprender a orar. Se você orar, você vai começar a ter poder no mundo espiritual. E Josué, ele passou dos limites. Ele falou, nós precisamos de um tempo a mais para vencer essa batalha. Não pode chegar à noite. E ele conseguiu, através da oração dele, realizar esse milagre. Você, através da sua oração, vai acrescentar uma hora a mais, um dia a mais. Deus vai te dar vitória. Mas é através da oração. O que impede você de ter esse momento com Deus? Josué, ele sabia colocar as coisas em ordem. Essa é a parte mais difícil. Você consegue colocar as coisas em ordem na sua casa? Consegue colocar as coisas em ordem na igreja? Eu estou com uma dificuldade aqui, porque nós estamos com uma nova geração de crentes. Uma geração de crentes que eles fazem o que querem. Vão na igreja quando querem, vêm no culto que eles querem, no dia que eles querem. E sabe qual que é a primeira desculpa que eles dão? Não tem dinheiro para condução. Ou mentira. Mentira. Eu falo sem medo de errar. Mentira. Porque no outro dia ele vai sair para trabalhar. E se ele viesse na casa de Deus, Deus proverá. Ele não acredita no que está sendo pregado aqui, porque ele fala que o dinheiro da condução é um impedimento para ele. Se isso está te impedindo, a tua fé que tamanho que é? Que fé que você tem, irmão? Se você está falando que o dinheiro da condução, quanto que custa o ônibus aí? Quem anda de ônibus? R$3 vai deixar você mais pobre e você não vai conseguir glorificar Deus por causa de R$3. Se você vier nas campanhas aqui, vier nos cultos, eu vou orar, Deus vai aumentar o teu salário. Esse salário de miséria que está deixando você nem vir na igreja, aqui eu oro e os patrão lá vai aumentar o teu salário. Só que você tem que ter pelo menos fé para chegar na igreja. Aqui, ó, a palavra está falando que Josué sabia colocar ordem. Para Deus dar vitória para o povo, eles têm que andar o quê? Fala aí, juntos. Desunido. Fala, desunidos. Não chegaremos a lugar nenhum. Eu faço de propósito, toda Santa Ceia. Nós poderíamos ter pegado as cadeiras ontem, aumentar mais cadeira. Mas é proposital. Porque na quarta, as cadeiras dão para todo mundo. Na sexta, a cadeira dá para todo mundo. Quer dizer que você que fica em pé, os que não vêm sempre, quando você vir já fica em pé. Deixa os que estão direto sentar. Porque se vocês estivessem em todas as reuniões que a gente convoca, as cadeiras estariam aqui. Aqui eu vou colocar mais cadeira, para não ficar com vergonha depois que você não vem no culto. Aí põe mais cadeira, eu vou ficar com as cadeiras vazias. Vou passar aqui vergonha. Os irmãos que me acompanham de quarta e sexta-feira, que é o dia que não é feriado, não é folga, e tem uns que não vêm mesmo. E ele vem liberadamente, não vou.
E eu estou falando aqui, e ele já está no coração dele assim, não, que eu não vou mesmo. É rebelde. Espírito de rebeldia. Faltar uma vez ou outra, mas nunca dá. Pode ser a semana do pagamento. Você pensa que meu olho não está vendo? E agora estou fazendo uma modalidade aqui. Fica em pé a igreja fulana, a igreja ciclana, o dirigente é a igreja. Só para o dirigente passar vergonha. Ele vê que o povo não obedece ele. E é horrível um negócio desse. Josué só teve vitória porque o povo estava do lado dele. Se nós estivermos juntos, Deus vai nos dar vitória. Se nós estivermos divididos, Deus não dá vitória. Deus não dá vitória para povo dividido. O povo tem que aprender a andar junto. Ontem nós tivemos um movimento aqui chamado Pro Marcha para Jesus. Eu vi a missionária, estava no programa da rádio, da 98.1, fazendo um programa de manhã, a missionária estava preocupada. Falou, vai ter esse movimento aqui da marcha e tal, vai vir várias igrejas. Você vê as fotos, você viu que tinha bastante gente. Aí a missionária falou assim, tem algum diácono que pode nos auxiliar? Dura coisa ela pediu. Eu saí daqui 1h, eu, a Jéssica, o Alex, chamei o Reinaldo para me ajudar. Saímos 1h, mas eu não vi aparecer esse ajudante. Ia ficar aqui para nos dar um auxílio. Igreja dividida, cada um faz o que quer. Deus não opera. Eu cheguei 9h, aliás, eu cheguei 10, fiz o programa com o apóstolo, do rádio, pastor Ronaldo dando aula aqui para o pessoal. As igrejas começaram a chegar, fizeram um pedágio aí, à noite fizeram aqui a apresentação de bandas, e os crentes da Misfab, eu só vi acho que 5 crentes da Misfab. Olha, onde será que os crentes estão? Porque se não ia caber aqui, a quantidade de pessoas que tinha não ia caber. Onde será que eles estão? Achei estranho. E meu pai, posta mais foto aí, irmão, posta uma foto aí para ver se alguém vai aparecer. Onde vocês estavam? O que acontece? Que o comando é dado e não é ouvido, não tem resposta. Lá no diaconato eu vi a missionária colocar, aí um ou outro falou, ó, eu estou ocupado, estou fazendo um negócio ou outro. O restante emudeceu, calou. Como que a igreja funciona desse jeito? Eu falei para a irmã, terminou agora aí, vamos dar uma força para nós, vamos dar uma limpeza. Pega a tua equipe da sua igreja, aqui tem pano, falei, Jéssica, mostra o pano, balde, tudo. Vamos dar uma geral aqui, que amanhã tem culto, tem ceia de manhã, porque os meus obreiros estão muito ocupados. Eles não conseguem andar do lado do pastor deles. Estão tudo ocupados. Não é que não tem possibilidade não, estão tudo ocupados. A semana inteira estão ocupados, e o sábado também é ocupado. Como que nós vamos fazer uma obra grande e você não tem ninguém do teu lado, irmão? Josué só venceu porque o povo estava do lado dele de verdade. Então faltava pessoas para ajudar. Quem foi Josué? Está precisando? Estou do seu lado. Você precisa andar do lado da igreja. Sabe por que você não vem na quarta? Por que você não vem na sexta? Você acha que você é menos importante. Não vou fazer falta. Você está errado. Você não vai crescer no ministério se meus olhos não estiver sentado aqui. Não vai ser diácono, não vai ser porteiro, não vai ser intercessor, não vai ser presbítero, não vai ser evangelista. Eu preciso ver você sentado. Se você sentar para ouvir, você está querendo aprender. Se quiser aprender, vai ter trabalho para você. Quero ser, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. As fileiras da aula teológica. Como que vai ser o preço se não recicla? Eu recebi notícias ontem da aula teológica. E todos os obreiros têm que fazer. E não fizeram a escola da missão da fé apostólica, eu já falei, tem que fazer. Você tem que aprender a visão da igreja. Ah, mas eu já fiz, eu sou PhD. Não perguntei se é PhD. Você tem que fazer. Eu já fiz, faz de novo. Sabe quantos alunos nós tínhamos na aula teológica? Conta aí. 1, 2, 3. E o resto sabe tudo. Como que uma igreja vai crescer? Ignorância, para não falar burrice espiritual, porque o povo não quer estudar. Um sábado pela manhã tem aula teológica. Como que um exército vai vencer uma guerra? Vocês não sabem nem a estratégia da guerra. Eles não sabem nem as leis que estão regendo ele. O que estão ensinando na igreja? Por que o pastor falou aquilo? Aí ele fica fazendo reunião particular e querendo dar aula. Ô irmão, não fica andando atrás de irmão burro espiritual não, hein? Vou dar esse nome aqui, nome pesado. Orelhudo espiritual, ele não estuda. Você pergunta para ele, você quer que eu fique andando atrás de você, orando na casa do povo, pondo mão, falando coisa que ninguém mandou? Você está estudando aonde? O pastor falou que lá tem escola. Você vai na escola, já sentou lá para aprender alguma coisa? O que você está ensinando? Novo convertido, depois de 5 anos, ele tem só 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, você pega uma criança e manda ela na Paulista? Quem manda uma criança na Paulista com 5 anos de idade?
Uma criança com 7 anos de idade, você manda ele sozinho, de madrugada, e lá no ponto de ônibus, fica lá no ponto de ônibus esperando o ônibus, você manda? Para mim, crente